A hora que você analisa esses fatos, eu não estou sendo contra nada, eu só estou analisando o custo-benefício. Nós não estamos em situação emergencial, os casos são muito leves, tem tratamento e recentemente eu não tenho que dar corticoide para ninguém, porque ninguém está inflamado. E é muito pouco, porque, por exemplo, hoje não teve nenhum. Agora, você pega de janeiro até hoje, só vi 44 casos, e eu via 50 num dia. É óbvio que nós estamos numa outra situação. E numa outra situação, em outras situações, em outras circunstâncias, a gente quer outras soluções. Aliás, aquela entrevista que eu fiz com vocês, tudo que eu falei deu certo, viu? Aconteceu, viu? Agora, de qualquer forma, o meu objetivo, o meu compromisso nunca foi com o acerto. Porque se eu errar, você primeiro fala, olha, estava errado, eu acho que é importante isso, porque agora saiu um estudo na Cochrane. Por quê? Porque meu compromisso não é com acerto, meu compromisso é com o paciente. Só que tinha muita narrativa sem embasamento, então a gente acertou, porque a gente via que não procedia. Deixa eu contar uma coisa. Você acha que essa vacina que está sendo agora dada faz sentido? Não faz, né? Vamos lá, custo-benefício. Eu não vejo no presente momento, na condição atual, você colocar um risco desconhecido, que é uma vacina nova, e já com os riscos conhecidos da vacina anterior. Eu vou falar uma coisa para vocês pensarem aqui, tá? Vamos lá. O objetivo dessa vacina, no final, foi produzir anticorpos contra spike. Ponto. Hoje, talvez eles não sabiam antes, talvez entenderam que poderia ser melhor produzir anticorpos com essa spike. Hoje a gente sabe que os anticorpos contra spike não levam à imunidade de memória. Mas tudo junto, o objetivo foi esse. Aí você olha como foi a tecnologia. Você põe aqui no teu músculo deltoide uma nanopartícula que é com gordura para circular, com a informação para produzir a proteína spike, que sabidamente é uma proteína importante na geração da doença e da inflamação. Ela é um pouco diferente, ela inflama menos, ela é um pouco diferente. Aí você injeta, só que em vez de ficar só aqui no músculo, como eram as outras, ela circula para tudo que é canto. E hoje está em um estudo na Dinamarca mostrando que foi encontrado em 9% das pessoas pelo menos até 28 dias. Então a gente não sabe a circulação. Pode ser que não aconteça nada, que não faz mal nenhum, mas fica lá circulando. Muito justo. Então, a gente produz anticorpos contra spike, que hoje a gente sabe que não causa memória, e hoje a gente sabe que não protege nem contra disseminação e infecção, aí não precisa nem ser médico, meus amigos, é só olhar para o lado, quem quiser ver. Quantas pessoas você conhece que tomaram vacina e que pegaram infecção? Muito justo, todo mundo. Aí o que acontece? Essa vacina ela tem que ser armazenada a menos 70 graus Celsius. Então a logística do transporte dessa vacina requer muitos detalhes de cuidado com a temperatura e conservação. Você que está sendo dada aqui no Brasil? A RNA mensageiro, desde o começo. Todas elas, Moderna, Pfizer e essa bivalente, ela tem que ser conservada a menos 70 graus. Porque escolheram essa nova tecnologia. Imagine isso em Manaus, como é que vai ser essa logística. Meu Deus, no Rio de Janeiro está fazendo 48 graus. Agora, eu passo que eles tomem todos os cuidados, vamos imaginar que sim, tá? Que eles tomem todos os cuidados. Eu pergunto, se o objetivo final é produzir anticorpos contra spike, por que você não botou a proteína, criou uma vacina com recombinante, que você seleciona as proteínas, bota numa substância e só fica aqui no ombro a proteína e ela vai produzir o spike. Ou seja, o objetivo seria o mesmo de produzir a spike. Aí, e não circula, não vai para o coração do adolescente que reage demais, não vai para o cérebro causar encefalite. Não é dizer que as pessoas vão ter isso, mas é mais do que a gente imaginava. E quer ver outro detalhe? Você pode conservar essa vacina a 4 graus Celsius, que a logística era muito melhor. Então, eu quero que alguém me responda, vocês pensem, por que eles resolveram trocar a lâmpada virando a escada? Qual foi o propósito? Você está entendendo? Então, a hora que a gente vê... Aí eu ouvi um argumento, que eu não sou... Eu vejo o que é correto. Dizendo que na SARS-CoV-1, eles fizeram uma vacina parecida e causou muita inflamação. Mas a gente causou muita inflamação na SARS-CoV-1 porque era outra proteína. Eles poderiam fazer essa proteína menos inflamatória e injetar.
Mas isso é só para a gente pensar, para a gente entender e questionar. E por que que hoje, por exemplo, estão insistindo, já que nós não estamos em situação emergencial? Eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe essas viroses que aconteceram aqui agora recentemente? Como o vírus mudou, que é a Kraken, né? O vírus mudou, que é a Kraken, ele, às vezes, ele escapa do teste esses de farmácia. Então, a pessoa vai, gripe, coriza, dor de garganta, que é o sintoma da Covid atual, faz o teste negativo, faz assim, ufa, não é Covid. E mas tudo bem, evolui de uma maneira satisfatória, melhor do que H1N1, melhor do que aqueles bichos mais graves. E aí você fala, bom, e agora para os pacientes de alto risco de Covid? O que eu estou vendo hoje? Eu não estou vendo gente sadia, mas que seja idoso, mais de alto risco, porque o risco não está alto e a incidência é muito baixa. Então, fica difícil você indicar. E outra coisa, às vezes as pessoas têm doença, comorbidade, a gente dava vacina nessas pessoas de alto risco para protegê-las, mas a gente acabou descobrindo com o tempo que isso não fez diferença. Agora, eu vejo as pessoas falando assim, nossa, eu tive fraquinho porque eu peguei a vacina, porque eu tomei a vacina. E lá atrás, na Delta, isso é especulação. Talvez tenha ajudado, lá atrás. Mas eu não vi diferença, mesmo na época da Delta, a gente teve um espaço amostral grande, na evolução quando era a Ômicron. Quando era a Ômicron, evoluía bem com ou sem vacina. A maioria era vacinada. Então, eu não posso dizer que foi porque melhorou tomando a vacina. E lá na época da Delta, eu via pessoas com 3, 4 vacinas que estavam me dando um trabalho, que estavam de oxigênio. Via pessoas com vacina, sem vacina, que também me davam trabalho. Então, quer dizer, eu não via como isso um fato determinante. Agora, eu quero que todos vocês pensem, tomem uma respiração profunda, eu vou explicar um negócio aqui. Então, por exemplo, vamos lá. Em Wuhan, no primeiro surto, que foi em 2020, a gente viu um comportamento da curva com começo, meio e fim. Como é toda a pandemia, como é na história da humanidade, quando se desenvolve a imunidade natural. Aí fez assim, muito justo. A única vez que eu vi que não fez assim foi quando estava no Pará subindo assim, a gente entrou com aquele tratamento que foi uma sorte, uma coisa de Deus, lógico, foi baseado em raciocínio, mas a gente entrou, aí você vê a curva fazer assim, cai. Eu quero que vocês saibam, estatisticamente, toda vez que existe um fator de intervenção, seja um tratamento, seja uma vacina, você tem que ver uma mudança no comportamento de uma epidemia. Bom, na Amazonense foi igual. Estava começando a dar vacina, mas eu vi o pessoal com Coronavac pegando e paciência, não podia dizer, não tem estudo. Mas teve começo, meio e fim, e morreram mais gente e durou um pouco mais, mas morreu mais gente. Não porque, não posso falar que a vacina fez morrer mais gente, é porque a variante era mais agressiva. Quando você está diante de um fenômeno, você tem que analisar as variáveis importantes que estão em jogo. Então, era muito agressiva, assim como foi a Alfa lá no Reino Unido, e demonstrou que teve começo, meio e fim, mas sem o interventor. A hora que chegou a Delta, estava todo mundo, a grande maioria, vacinado. Gibraltar, Israel, explodiram os números de casos. Aqui no Brasil, não, mas já tínhamos gente tomado vacina. Eu pergunto, Gibraltar, o país mais vacinado, o Reino Unido, o país mais vacinado com a Delta, o Brasil já tinha uns 70% de vacinação, eu teria que ter visto uma curva assim, mas com muito menos casos, ou uma curva menor e com menos duração. A gente não viu isso em Gibraltar, não vimos isso no Reino Unido, e no Brasil a gente teve isso. Aí eu pergunto, por que a vacina não segurou no Reino Unido e não segurou no Japão? E aqui nós tivemos menos números de casos. Internei alguns, mas eram muito menos. A minha ideia foi que a amazonense, que fez uma ração aqui no Brasil, isso é uma tese também, ela imunizou mais para a Delta, porque lá na Inglaterra, e lá em Singapura, e lá em Gibraltar, e lá em Israel, eles não tiveram amazonense. Então, se olha só como você tem que pensar. Se você vê um comportamento diferente da Delta no Brasil, que foi único, não teve grandes casos, o pessoal que previu errou muito, todo mundo errou porque não pensou.
Mas aí o que acontece? Você vê que teve poucos. Qual é a diferença, o fator diferencial do Brasil com os outros países? Foi a cepa agressiva anterior. Por isso que eu deduzi isso, eu levantei a tese, inclusive, no programa lá no Direto ao Ponto. Que a minha hipótese era que nós passamos para o amazonense, que talvez tenha gerado uma imunidade melhor do que os gringos que passaram pela alfa. Isso é raciocínio. Agora, foi isso? Não sei. A pessoa fala, foi a vacina. Tá bom. Aí na Ômicron. A Ômicron não dava bola para nada. Inclusive, aumentou o índice de reinfecção, que era baixinho, né? Coisa para 40%. Eu peguei de novo. A Ômicron fez assim. Eu peguei outra vez também, mas fraquinha. Claro, porque você tinha uma imunidade cruzada, dona Helena. Então, o que acontece? A Ômicron explodiu o número de casos, mas não teve uma equivalência com o número de hospitalizações, como eram as outras mais agressivas. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!